A linguagem é o espaço de nossa existência. A identidade é uma narrativa que nunca se completa. A interpretação é o diálogo com o texto. O presente é sempre mediado pela linguagem. A escrita é a arquitetura da complexidade. A diferença é o que desestabiliza a certeza. A filosofia é a desconstrução do conhecido. A escrita é a arquitetura das ideias. A linguagem é sempre política. A verdade é uma busca interminável. A desconstrução é a crítica da metafísica. A interpretação é a reinvenção do texto. A diferença é o que nos desafia a pensar além. A escrita é a arquitetura da diferença. A desconstrução é o questionamento das certezas. A escrita é a marca da nossa finitude. A interpretação é um ato de tradução. A filosofia é a exploração das margens. A gramática não é neutra. A linguagem é o lugar de nossos conflitos. A ética é a preocupação pelo bem-estar de todos. A escrita é a abertura para o outro. A desconstrução é a crítica do pensamento fixo. A identidade é uma história sempre em aberto. Toda filosofia é uma filosofia da linguagem. A verdade é o desvelamento do inacessível. A interpretação é o ato de recriação. A linguagem é o espaço onde as culturas se encontram. A ética começa com a responsabilidade pelo outro. A linguagem é a fronteira do conhecimento. A identidade é uma narrativa que se desdobra ao longo do tempo. A escrita é a desconstrução da presença. A filosofia é a desconstrução do óbvio. A interpretação é a revelação das múltiplas vozes do texto. A verdade é uma questão de interpretação. A verdade é um conceito em constante evolução. A ética é a preocupação pelo outro. A identidade é uma narrativa em constante transformação. A escrita é a ausência de presença. A escrita é a resistência à fixidez. A desconstrução é a crítica da hierarquia. A desconstrução é a desconstrução do dogma. A filosofia é uma incessante busca pela verdade. A desconstrução é a abertura para o outro. A filosofia é a exploração das possibilidades do pensamento. A ética começa com a responsabilidade. A verdade é uma jornada, não um destino. A diferença é o que nos abre para o novo. A filosofia é uma exploração do desconhecido. A interpretação é um ato de respeito pelo texto. A verdade é uma busca sem fim. A linguagem é a expressão da subjetividade. A filosofia é a inquietude da mente. A linguagem é o lugar de nossa existência. A desconstrução é a crítica das estruturas opressivas. A interpretação é um ato de responsabilidade. A escrita é o excesso de presença. A filosofia é a abertura à inquietação. A desconstrução é uma ética do respeito. A desconstrução não é uma teoria, mas uma prática. Toda interpretação é uma reinterpretação. A linguagem é o espaço de nossa história. A ética é a preocupação com o outro humano. Nada é autoevidente. A diferença é o que nos conecta ao outro. A verdade é o horizonte de nossas buscas. A linguagem é a morada da diferença. A linguagem não é um espelho da realidade. A linguagem é a teia que nos liga ao mundo. A escrita sempre está matriculada em um espaço de diferença. A filosofia é o questionamento constante. A linguagem é o espaço onde habitamos. A filosofia é o questionamento das certezas.
A ética é a preocupação com a dignidade humana. A escrita é a inscrição do outro. O texto nunca é estático, mas sempre em movimento. A interpretação é um ato de generosidade com o texto. A ética é a responsabilidade compartilhada pela humanidade. A ética começa na abertura ao outro. A escrita é o espaço do inacabado. A filosofia é uma prática da escrita. A linguagem é uma teia de relações. A linguagem é o espaço da contestação. A desconstrução é a crítica das dualidades. A escrita é a dança das palavras na página em branco. A verdade é um desafio à estabilidade. A identidade é uma construção sempre por fazer. Não há origem absoluta, apenas cadeias de referências. A desconstrução é a ética da responsabilidade. A identidade é uma narrativa em construção. A ética é a preocupação pela justiça. A filosofia é a abertura ao inesperado. A desconstrução é a desconstrução da supremacia. Toda escrita é uma máquina de guerra. A filosofia é a arte da interrogação. A escrita é a marca de nossa humanidade. A desconstrução é a desconstrução do centro. A desconstrução é a crítica das hierarquias. A identidade é uma narrativa de múltiplas vozes. A escrita é a dança das palavras. A desconstrução é a desconstrução da autoridade. A identidade é uma construção em movimento. A identidade é uma construção sempre em movimento. A linguagem é o palco de nossos embates. A linguagem é o espaço de nossa comunicação. A identidade é uma narrativa em constante revisão. A filosofia é a desconstrução da metafísica. A linguagem é aquilo que nos separa do mundo. A escrita é a revelação da ambiguidade. A escrita é a encenação da diferença. A interpretação é a descoberta da polissemia do texto. A diferença é o que gera a significação. A diferença é o que faz a repetição possível. A diferença é o que nos desafia a transcender. A diferença é o que desafia nossas categorias. A linguagem é o meio através do qual criamos realidade. A linguagem é a morada da alteridade. Nós vivemos em um mundo de palavras. A desconstrução é uma ética da justiça. A interpretação é o diálogo com a tradição. A filosofia é a interrogação daquilo que damos por certo. A filosofia é a busca da verdade em meio à incerteza. O texto é um jogo de presenças e ausências. A verdade é uma paisagem em constante mutação. A identidade é uma ilusão. A filosofia é a interrogação do familiar. A identidade é uma narrativa em evolução. A diferença é o que nos impele a questionar o familiar. A ética é a responsabilidade pela alteridade. A desconstrução é uma revolução silenciosa. A linguagem é o palco de nossos desentendimentos. A linguagem é a casa do ser. A desconstrução é a arte da desestabilização. A verdade é um jogo de linguagem. A linguagem é o fio que tece nossas vidas. A diferença é o que nos liga ao outro. A verdade é um horizonte em movimento. A escrita é a arte da transmissão do pensamento. A diferença é o que nos impele à reflexão. A desconstrução é a crítica das hierarquias estabelecidas. A verdade é uma busca constante por clareza. A interpretação é a descoberta da polifonia do texto. A escrita é a materialização do pensamento.
A filosofia é a busca do significado em meio à incerteza. A filosofia é a inquietação diante do mistério. A identidade é uma ilusão perigosa. A escrita é a expressão da singularidade de cada autor. A ética começa com a compreensão da alteridade. A escrita é a dança das palavras e conceitos. A linguagem é uma prisão de significados. A diferença é o que nos torna únicos e irrepetíveis. A linguagem é o terreno de nossa liberdade. O texto é uma casa de diferenças. A ética é a preocupação pelo bem comum. Nenhum conceito está a salvo da desconstrução. Nenhum conceito é transparente. A escrita é a desconstrução da autoridade. A ética é o compromisso com a justiça. A filosofia é a busca interminável da verdade. A identidade é uma construção mutável. A verdade é uma construção humana. A interpretação é a exploração das múltiplas camadas do texto. Nada é puro, tudo é mediado pela linguagem. A desconstrução é a crítica das oposições. A filosofia é o exercício do estranhamento. A desconstrução é a reavaliação constante. A desconstrução é uma ética da hospitalidade. O sentido não é nunca presente, mas sempre adiado. A diferença é o que faz a identidade possível. A diferença é o que nos torna únicos e incomparáveis. Se você leu até aqui, isso mostra que você faz parte do 0,1% que realmente terminam o que começam. Se você está realmente comprometida em mudar sua vida, então certifique-se de se juntar ao nosso movimento, seguindo-nos. Deus te abençoe.